Lucas, do capítulo 13 ao capítulo 15. Ora, naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. Respondeu-lhes Jesus: Pensai vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não o achou. Disse, então, ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a. Para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem. Se não, cortá-la-ás. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas! No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão, no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, e a qual há 18 anos Satanás tinha por presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ele, pois, dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Assim, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes,
de fora, a bater à porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responder: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, chegaram alguns fariseus que lhe disseram: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes Jesus: Ide e dizei a essa raposa: Eis que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa. E eu vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus entrado, num sábado, em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Achava-se ali diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, e perguntou: É lícito curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados. E Jesus, pegando no homem, o curou e o despediu. Então lhes perguntou: Qual de vós, se lhe cair num poço um filho ou um boi, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola: Quando por alguém fores convidados às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então, terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar, ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete,
convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como o ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões. E, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que a acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e, chegando à casa,
reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se tinha perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu, então, o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém,
regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.